Boa tarde, meus amados e amadas. Bem-vindos a mais um domingo, que já está na parte da tarde. Espero que estejam todos bem, cheios de saúde, felizes, que estejam a aproveitar este sol, que estejam bem. E hoje decidi vir aqui um bocadinho porque ouvi um podcast esta semana que eu gostei muito e que acho que tem informações bastante importantes sobre as energias densas, sobre a forma como nós nos sentimos por vezes, sobre como é que nos podemos proteger dessas energias. E eu tirei umas notazinhas desse podcast que vou partilhar convosco, porque pode-vos ser útil ou será de certeza útil em algum momento da vossa vida. E então eu vou aqui partilhar o que é que eu vi nesse podcast e que me fez muito sentido. Portanto, o tema deste podcast era como ser invisível para as energias densas. E então a autora dizia que quantas e quantas vezes nos sentimos com uma energia pesada e negativa, com dores no corpo, sono, dores de cabeça, pensamentos de baixa autoestima, de rejeição. E muitas dessas vezes nós estamos carregados de energias densas e acompanhados por espíritos de pouca luz. É uma coisa que nós às vezes não pensamos porque gostamos mais de apontar o dedo a alguma coisa de fora e muitas das vezes é o nosso estado de espírito que atrai para nós esses seres de pouca luz. Então, o que é que nós podemos fazer para nos protegermos dessas energias? Em primeiro lugar, e o mais importante de tudo, é vigiar o nosso comportamento, vigiar as nossas atitudes, vigiar o nosso estado de espírito. É o chamado orai e vigiai. E o orai e vigiai é nós mantermos o nosso hábito de meditação, o nosso hábito de olharmos para nós próprios, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, sabermos aquilo que devemos mudar para não atrairmos estas energias densas e estes espíritos de pouca luz para o pé de nós, que nos fazem sentir muitas vezes tão mal. Os espíritos mais densos só conseguem ver o que está na frequência deles, ou seja, se nós estivermos com atitudes positivas, estivermos de bem com a vida, é óbvio que esses espíritos de energia densa não se aproximam de nós porque eles não estão na nossa energia. Quando nós estamos numa frequência positiva, numa frequência de amor, a vibrar em amor, em luz, em harmonia e em paz, só os espíritos de luz, os bonzinhos, como eu costumo chamar, é que se aproximam de nós porque essa é a nossa vibração. Ao contrário dos outros que são atraídos pela nossa vibração negativa, para quando temos aqueles pensamentos e comportamentos desajustados à nossa energia, digamos assim, quando temos aquela coisa de andar a julgar o outro, de andar a criticar, de andar a dizer mal, de andar sempre na rabugice, de andar na vitimização, são tudo comportamentos que ao fim de algum tempo vão trazer para o pé de nós essas energias densas dos seres de pouca luz. Portanto, como eu estava a dizer, se a pessoa vibra luz e amor e gratidão e se a pessoa tem uma boa conduta no seu dia-a-dia, esses espíritos não conseguem ver a pessoa. Se a pessoa procura a elevação da energia, é claro que não vai deixar influenciar-se por essas energias, não vai entrar em conflitos de ego, em vaidades, em egoísmos. Haverá momentos em que todos nós iremos estar mais frágeis, muito por causa dos nossos medos que carregamos e que também atraem esse tipo de vibração. É normal, todos nós temos os nossos medos e muitos deles não conseguimos controlar por mais meditações, por mais cursos, por mais coisas que nós façamos. É normal do ser humano nós termos medo uns de umas coisas, outros de outras, coisas relacionadas com a nossa vida, mas esses medos também atraem entidades de pouca luz e que ainda fazem com que esses medos sejam maiores, não é? Em vez de nos ajudarem, ainda nos desajudam, como eu costumo dizer. Portanto, é importante praticar a auto-observação. E cada vez que sentimos que estamos a ter pensamentos autodepreciativos ou porque estamos em baixo e atraímos até pessoas que acabam por estar no mesmo padrão que nós, lá está, pessoas que estão no mesmo padrão que nós, vêm conversar connosco e ainda vêm ajudar a que essa energia mais densa
permaneça e fique cada vez mais densa, não é? Aquela frase do diz-me com quem andas, diz-te quem és, aplica-se aqui neste caso. Nessa altura, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer uma oração. Uma oração aproxima-nos da luz, aproxima-nos da divindade e faz com que esses seres de baixa luz também se afastem de nós, porque nós ligamos com a energia divina. Uma oração que vocês gostem mais, um Pai Nosso, uma Ave Maria, respirem fundo, encham o vosso coração de amor e rezem uma oração, às vezes é o suficiente para ficarmos mais em paz e mais calmos e para conseguir afastar essas energias densas de nós. Há uma oração muito eficaz, digamos assim, e muito boa para a mudança de vibração, que se a fizermos com fé e com amor, ela é capaz de, em pouco tempo, transmutar estas energias densas. É a oração da medalha de São Bento, não sei se vocês conhecem, eu uso sempre a medalha de São Bento e a do Arcanjo Miguel, estão sempre comigo. E a oração da medalha de São Bento é mesmo para afastar entidades de pouca luz, principalmente aquelas assim mais hardcore, aquelas mais rabugentas que por aí andam e que são capazes de modificar muita coisa na nossa energia. Eu vou-vos dizer a oração, vocês podem encontrar no Google. A oração é um bocadinho forte para quem não está habituada a este tipo de palavras e a fazer orações com este tipo de palavras, mas se vocês estão habituados a ler salmos, também nos salmos existem assim expressões um bocadinho fortes, digamos assim, mas é uma questão de hábito, como eu costumo dizer, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Então a oração é assim: a cruz sagrada veja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, é como vos disse, a oração é um bocadinho forte, tem palavras assim um bocadinho diferentes, entre aspas, que nós estamos habituados também a ver e a ler aqui na minha página, mas às vezes a parte angelical tem que ser complementada com uma parte mais forte para que as coisas funcionem melhor, porque às vezes estamos tão carregados que temos de ir buscar ajuda também a outras orações mais eficazes, digamos assim. Esta oração é excelente para os dias em que nos sentimos muito pesados, com energia muito negativa, com pensamentos depressivos e de vitimização, que nos levam muitas vezes a sentir que estamos enfiados numa lama energética. E quando estamos assim, atraímos de imediato os espíritos que vibram nesta mesma frequência e inclusive levamos essa energia para a nossa casa, e quando damos por nós, temos a casa com um ambiente pesado, com essas energias de baixa vibração. E é isso que eu digo muitas vezes às pessoas quando me pedem mesas radiónicas para limpeza de casas. Eu faço as mesas com todo o amor do mundo, mas aviso sempre as pessoas e pergunto sempre às pessoas que tipo de energia é que vocês estão a levar para dentro das vossas casas. Como é que vocês entram em casa? Como é que vocês se comportam com os vossos filhos, com os vossos maridos? Estão sempre a implicar por tudo e por nada, estão sempre a rabujar por tudo e por nada, estão sempre a entrar em conflito. Todas essas energias que vocês levam para dentro da vossa, e nós também, né? Não sou santa, como eu costumo dizer, apesar de eu não trazer muitas energias negativas, claramente vem energias negativas aqui para a minha casa, até porque ela leva com muitas limpezas todos os dias, e eu tento por tudo que a energia da minha casa esteja sempre impecável, divina, para que eu me sinta bem. E eu, como adoro estar em casa, a energia da minha casa tem que estar sempre leve, e quando não está e quando eu sei que não é por minha responsabilidade, vou logo fazer aqui umas defumações e umas coisas para que a energia da casa fique mais leve. Mas tem tudo a ver com olharmos para nós e olharmos para os nossos comportamentos. Nós às vezes estamos tão focados em nada, que vivemos o dia a dia sem pensar naquilo que fazemos, sem pensar naquilo que dizemos, sem pensar na forma como tratamos os outros, e depois estamos sempre a queixar
que a vida é assim, que aconteceu aquilo, que aquilo está-me sempre a acontecer, mas não somos capazes de olhar para dentro e pensar o que é que eu ando aqui a fazer. Como é que eu me comporto? Qual é a minha responsabilidade nesta barafunda que está a minha vida? E eu farto-me de bater na mesma tecla. Algumas pessoas aprendem, quem quer aprender aprende, quem não quer aprender continua na mesma vida de sempre e está tudo certo. A vida é feita de escolhas e decisões e há quem prefira ficar na zona de conforto e achar que está tudo bem quando não está e permanecer assim por anos e anos no queixume e na vitimização à espera que venha um anjo divino e que faça magia na sua vida sem a pessoa ter que fazer rigorosamente nada para mudar. Pois não é assim. Não é assim porque nós estamos cá neste planeta para evoluir, para aprender e para sermos seres cada vez melhores. E nós, para sermos seres cada vez melhores, temos que mudar, não é? Querer mudar, olhar para nós e ver aquilo que está menos bem e termos a coragem, porque às vezes é preciso ter muita coragem, para mudar aquilo que não está bem em nós, para que nós próprios sejamos mais felizes. Pelo menos é esse o meu sentir e é isso que eu tenho aprendido ao longo destes muitos anos, porque como eu costumo dizer, eu não nasci assim, mas ao longo da vida fui vendo que realmente havia coisas em mim que eu tinha que mudar se eu queria que a minha vida também fosse diferente. E efetivamente a minha vida está muito diferente e vai continuar a mudar, porque eu também quero mudar muito e por mais que me custe, às vezes mudar certas coisas é o caminho certo para eu ter uma vida feliz e abundante e próspera e portanto é por aí o caminho. Portanto, onde é que eu estava a dizer? Que nós levamos as energias negativas para a nossa casa e que muitas vezes lá está, pensamos que fulano tal que nos fez alguma coisa, que nos fez uma bruxaria, que nos pôs não sei o que em casa, que tem inveja, que nos jogou mal olhado, quando na maioria das vezes somos nós próprios que levamos para a nossa casa este tipo de energias. Além de uma limpeza energética que pode ser feita por um terapeuta, nomeadamente a Bela da Mesa Radiónica, que fiz umas 3 semanas a uma casa, eu deixei o testemunho inclusive, em que eles andavam constantemente doentes, os pais e os filhos, e a casa efetivamente estava muito carregada. Isto acontece muito em casas que já lá viveram outras pessoas, não é? Casas arrendadas ou casas que são compradas mas que já lá viveram outras pessoas e as pessoas quando vão para as casas devem sempre fazer uma limpeza energética para que a energia dos moradores anteriores saia de lá de casa. Não quer dizer que seja o caso, que tenha sido o caso, mas efetivamente aquela casa estava com energias muito tensas. A casa foi limpa com a mesa radiónica, ficaram todos muito melhores, graças a Deus, e depois repeti a mesa radiónica esta semana, na quinta-feira, e a casa já estava completamente diferente, com uma energia completamente diferente, apesar de ainda não ter ficado mesmo a 100%, porque as coisas quando estão muito enraizadas é difícil com 1 ou 2 mesas conseguir-se limpar tudo, mas pronto, também temos que dar espaço para que a mesa faça o seu trabalho. E isto para vos dizer que nem sempre a responsabilidade é nossa, não é? Às vezes acontece mesmo estar lá qualquer coisa em casa que às vezes tem que ser limpo. E pronto, devemos também cuidar da nossa energia mental, e se for preciso, porque muitas das vezes as pessoas têm aquela ideia de que um terapeuta ou um psicólogo ou um psiquiatra, só quem vai são os malucos, não é? Pelo menos antigamente nós tínhamos essa percepção que só quem ia aos psicólogos e aos psiquiatras eram os malucos. Eu sou maluca, portanto, porque eu já tive em terapia uma vez e não continuei porque também a nível financeiro acaba por ser mais uma despesa, não é? Porque quem faz terapia sabe que pelo menos 2 vezes por semana nós temos que ir, não é? Para termos um acompanhamento, mas eu depois também com os cursos de desenvolvimento pessoal que fiz e com todas as mudanças que fiz em mim, com todas as ferramentas que tenho, já consigo sozinha também, ou pelo menos por enquanto, organizar aqui a massa cinzenta e o coração e conseguir fazer as coisas como devem ser feitas
e sair às vezes do buraco, não é? Como eu costumo dizer. Mas as pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas, e muitas vezes durante a minha vida eu tive dificuldade em sair de situações sozinha, não devemos ter problemas nenhuns em procurar um terapeuta, em procurar alguém que nos possa ajudar. Porque lá está, isto tem tudo a ver com a nossa saúde mental, e quando a nossa saúde mental e emocional não está bem, nós vamos sempre buscar estas energias densas e esta porcaria toda, Deus me perdoe, que não nos faz falta nenhuma. E nós temos que sempre trabalhar a nossa parte mental e a nossa parte espiritual e a nossa parte física também, para estarmos bem, não é? E nós podemos estar bem, não é? Se nós podemos estar bem, temos que fazer por isso e temos que cuidar de nós. Devemos tentar evitar pensamentos negativos constantes, porque quanto mais pensamentos negativos temos, mais tendemos a ter mais, e acaba por se tornar uma bola de neve, não é? O negativo atrai o negativo e o positivo atrai o negativo, é sempre assim. Acabamos por entrar numa vibração de pensamentos e coisas menos boas e sentimentos negativos, de tristeza, de abandono, de vitimização, onde tudo está mal na nossa vida, não é? Quantas e quantas vezes eu recebo mensagens de pessoas que me dizem: Rita, ajuda-me porque está tudo mal na minha vida. E eu, se há coisa que me aborrece piamente é quando me escrevem e dizem que está tudo mal na vida da pessoa, porque nunca está tudo mal na nossa vida. Nós, se temos saúde, já está quase tudo bem. Se os nossos filhos têm saúde, já está quase tudo bem. Se temos uma casa, se temos um emprego, há coisas que não correm bem. Nem todas as coisas estão como nós gostaríamos que estivessem. Eu também, na minha vida, não está tudo como eu gostaria que tivesse, graças a Deus. Porque senão não estava aqui a fazer nada, não tinha nada que melhorar e não tinha nada que lutar, e o que é que eu andava aqui a fazer, não é? Agora, não podemos é dizer está tudo mal na minha vida, porque se nós soubéssemos o poder que tem a palavra e o sentir, quando nós dizemos ao universo está tudo mal na minha vida, não é? O universo diz assim: ok, então está tudo mal na tua vida, toma lá, tudo mal na tua vida. E nós não temos noção, e eu estou sempre a dizer a mesma coisa, nós não temos noção do quanto somos afetados pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, porque se nós tivéssemos essa noção, pensávamos duas vezes antes de dizer as coisas que dizemos, porque nós não somos vítimas do espaço sideral. Às vezes queremos ser, mas não somos. Muitas das vezes simplesmente não queremos sair da vitimização, não queremos sair da zona de conforto. Queremos uma pessoa que esteja ali a dar colinho e a dar abraços e a dizer que está tudo bem e que vai ficar tudo bem, e nós próprios não fazemos o nosso trabalho. E enquanto nós não fizermos o nosso trabalho, não vale a pena, porque não há ninguém que o vá fazer por nós. Existem sempre aquelas pessoas que podem caminhar ao nosso lado, mas fazer o nosso caminho, só nós é que podemos fazer o nosso caminho, só nós é que podemos percorrê-lo. E nós somos as pessoas que vamos ficar connosco até ao último dos nossos dias, não é? Portanto, se nós não tomarmos conta de nós, quem é que vai tomar? Pronto, e então existe aquela parte onde culpamos tudo e todos e o mundo e todos à nossa volta, e que chegamos a ser mauzinhos para os outros, a apontar o dedo e a dizer mal e a criticar, porque nós próprios não estamos bem, não é? Que nós, quando não estamos bem, tudo à nossa volta está o caos total. E logo nos apercebemos que estamos a ficar assim, é bom que a gente reze a dita oração da medalha de São Bento, que eu vos disse. Podemos rezar também um Pai Nosso e uma Ave Maria, mesmo que não tenhamos vontade nenhuma, porque normalmente nessa altura a nossa vontade ou é fechar-nos no nosso mundo e estarmos sossegadinhos, ou estar naquela energia de revolta e de raiva, mas quando nós conseguimos combater essa onda energética e respirarmos fundo algumas vezes, é muito, muito importante nós sabermos parar e respirar, para nos escutarmos, para nos ligarmos ao divino, e fazer uma oração com fé, pedir ajuda para conseguirmos ultrapassar aquele momento menos bom, e a partir daí esperar que tudo comece a correr melhor. Aos poucos conseguimos ver que as energias vão dissipando e conseguimos ir ficando cada vez mais fortes. É muito importante que nós façamos as nossas orações e as nossas proteções todos os dias. Eu, todos os dias antes de sair de casa, ou melhor, depois de tomar banho, no caso, faço sempre as minhas meditações, faço as minhas proteções a mim e ao meu filho, a todos aqueles que eu amo, com a oração do Arcanjo Miguel, tudo aquilo que me faz sentido. Os meus agradecimentos sempre, antes de dormir,
faço os meus agradecimentos, nas minhas meditações faço os meus agradecimentos, e se nós formos a pensar bem, temos tanto para agradecer, muito mais do que temos para nos queixar, não é? Nós é que achamos que não. E é muito importante que nós cuidemos dessa parte espiritual também, e que façamos as proteções também da nossa casa antes de sairmos para qualquer lado, porque nos protegemos a nós, protegemos a casa e a todos aqueles que nos rodeiam e que nos são queridos. Nós podemos sempre fazer orações para os outros. Aconselho a que façam as orações para os outros que não sejam filhos e principalmente não sejam filhos, todos os outros adultos. Devemos fazer as orações não para a pessoa em si, mas para o seu anjo da guarda, para o seu mentor, porque ele saberá o que é melhor para essa pessoa e ele saberá para onde essa oração se deve dirigir. Saberá dirigir essa oração para o bem supremo da pessoa, e o que nós devemos fazer é fazer uma oração para o anjo da guarda da pessoa, depois fazer uma oração para o nosso anjo da guarda, para nos libertarmos daquela energia, da energia daquela pessoa, seja ela quem for, e isso também é uma forma de nos protegermos das pessoas com quem às vezes temos aqueles atritos, e em vez de entrarmos numa energia de raiva e de ódio e desses sentimentos menos bons que nós temos, se fizermos uma oração pela pessoa de coração, porque vamos cá ser verdadeiros e sinceros, nós somos todos iguais. Estamos todos cá para aprender. Uns já aprenderam, outros ainda não, uns aprenderam mais, outros aprenderam menos, mas ninguém é melhor do que ninguém aqui na Terra, não há aqui santos nem anjos, nem nada que se pareça. Portanto, há pessoas que precisam mais de ajuda do que outras, não é? Isso nós não conseguimos compreender nem entender as atitudes e os comportamentos dos outros. Então, temos que fazer a nossa parte por nós, que é tentar orar pela pessoa, através do seu anjo da guarda, para que a pessoa tenha realmente aquilo que precisa no seu caminho. Aí começamos a ser melhores, não é? Melhores para nós, melhores para os outros. E não estarmos só a olhar para o nosso umbigo e o outro fez, e o outro disse, e o outro. Nós temos que nos desapegar da energia do outro, porque o que interessa é trabalharmos na nossa energia para que cada vez mais as pessoas que cheguem até nós sejam pessoas que estejam mais direcionadas para a nossa vibração e para a nossa maneira de ser, e não aquelas pessoas que só nos vêm ensinar e chatear, não é? Porque essas também a gente já não precisa quando estamos numa determinada frequência. É importante que nós estejamos sempre atentos aos nossos pensamentos e comportamentos, e estarmos atentos também a esses pensamentos aos quais damos atenção e poder, não é? Estarmos atentos aos julgamentos, às críticas, pensar na nossa conduta no dia-a-dia, se cumprimos com a nossa palavra, se somos honestos connosco e com os outros, com os nossos relacionamentos. Pensar com quem nos damos, qual a vibração das pessoas com quem falamos no dia-a-dia, que tipo de conversas é que temos, se é só para criticar o outro, para falar mal disto e daquilo, se é virar costas e depois de falar mal de quem esteve a falar connosco. E ao fazer uma avaliação de todos estes aspectos, conseguimos entender se nos estamos a proteger energeticamente ou se antes estamos a atrair estas energias densas para a nossa vida. Gastar a energia com coisas picuinhas que não nos acrescentam, perdemos tanto tempo com coisas inúteis que não nos trazem nada de bom. Cabe-nos a nós, a nossa responsabilidade, direcionar a nossa energia para aquilo que nós queremos para a nossa vida. Não podemos dar tanta importância, mesmo quando nos custa ouvir o que certas pessoas nos dizem. Devemos permanecer na nossa energia de paz, respirar fundo, fazer como a capivara, aquele texto que eu coloquei aqui há uns dias aí na página. A capivara vence os outros, não é? Os animais mais fortes e mais ferozes com a sua calma e tranquilidade. E então eu agora tenho pensado muito, cada vez que eu me aborreço com qualquer coisa, a minha palavra-chave é capivara. Ana Rita, capivara. E então vou-me sempre lembrar do texto
e está sempre presente em mim. Se eu preciso, vou lá ler outra vez. Não, Ana Rita, tu és uma capivara. E pronto, e é assim que nós temos que ser para conseguirmos sair da energia densa e mantermos na nossa própria energia de amor, energia de luz, porque só assim é que nós conseguimos estar bem. Não vale a pena a gente agarrar-se a coisas picuinhas que não nos trazem nada de bom, e depois chegar a casa e descarregar no filho e no marido e no gato, porque efetivamente não vale a pena. Nós queremos é ter uma energia boa em casa, sentirmos-nos bem, felizes, tranquilos, não é? Já basta a intranquilidade às vezes lá fora, quanto mais na nossa casinha. Depois, o que é que eu tenho mais para vos dizer? Pronto, estava a falar há bocadinho das respirações profundas. É uma coisa muito, muito, muito boa. Quando nós estamos mais enervados, mais irritados, nós conseguimos parar um bocadinho, fazermos umas 10 respirações profundas, inspirar pelo nariz, suster a respiração, respirar pela boca, até nos conseguirmos acalmar. É a melhor forma de nos acalmarmos. E pronto, meus queridos, vim aqui só falar-vos sobre isto, porque acho que é um tema importante, e também mais um aconchego de como é que nós podemos estar mais perto de nós, mais perto da nossa energia divina, mais perto das energias positivas para nós, para os outros, para a nossa casinha, e para se calhar fazer-vos um bocadinho pensar. Cada vez que nós fazemos uma ação, que todas as ações que nós fazemos têm sempre um troco, não é? O que nós damos, recebemos da mesma moeda, e lá em cima o universo não facilita, não é? E antigamente é que diziam, não sei o que, depois vais lá para cima, e que agora hoje em dia paga-se é cá em baixo, como se costuma dizer, e a coisa está tão rápida que às vezes nem demora dias. Às vezes, no mesmo dia, cá se fazem, cá se pagam, e nós recebemos aquilo que damos aos outros. Portanto, é muito bom nós nos analisarmos, sentarmos um bocadinho e olharmos para nós, pormos uma musiquinha e pensarmos, ok, porque é que a minha vida está a correr desta forma? O que é que eu posso mudar para que as coisas fiquem melhores? E olharmos para nós em vez de estarmos sempre a apontar o dedo ao outro, porque na grande maioria das vezes é tudo sobre nós, não é sobre o outro. O outro está cá para ser o nosso espelho e para nos mostrar muitas vezes coisas que nós já fizemos ou que continuamos a fazer e que preferimos mantermos no papel da vítima, em vez de tomarmos medidas para acabar com determinadas situações e com determinados comportamentos nossos. Um grande beijinho, tenham um domingo feliz. Por aqui está uma ventania, está mesmo muito vento aqui. Um grande beijinho para vocês, que tenham uma semana espetacular. Ainda estão lá as cartinhas para vocês escolherem. Por volta das 6 e pico coloco o resultado das cartinhas com as vossas mensagens. Que se precisarem de alguma coisa já sabem, mensagem privada, mail, se quiserem experimentar a mesa radiónica, entrem em contacto comigo, e pronto, e era isso que eu tinha para partilhar convosco. Um grande beijinho e até à próxima!